É de mão de fora. Um grande aplauso para Armindo Araújo aqui neste final de festa da Super Especial. Claro que ele merece ir fora do carro e receber estes tremendos aplausos. Aí está ele, Armindo Araújo. É o orgulho do nosso Conselho representar Portugal no Cáliz com tantos títulos nacionais e 2 títulos mundiais de PWFC. Era o Campeonato Mundial de Produção